Gente, com muito prazer a gente recebe o historiador Elias. Elias, meu amigo, você já chega logo nos presenteando aqui, né, Elias? Que presente é esse que você trouxe aqui para nós? Fala pra gente aí. Esse livro aqui é Crateús 100 anos. Foi publicado em 2011 pela Academia de Letras de Crateús. Ele faz referência à elevação de Crateús à categoria de cidade. Esse fato aconteceu em 15 de novembro de 1911, e quando foi em 15 de novembro de 2011, completava um século de Crateús sendo elevada à categoria de cidade, e a gente publicou este livrão aqui com 404 páginas. Aqui é uma espécie de mosaico. Nós temos aqui, não é uma história sequenciada, nós temos aqui muitas informações sobre Crateús, mas de forma segmentada, né? Um autor falou de uma coisa, outro falou de outra, outra falou de outra. Nós aqui estamos com um artigo denominado A Igreja Popular de Dom Fragoso, de 1964 a 1998, em que a gente faz uma abordagem bastante profunda. Passei 3 meses ali na Cúria, revirando aqueles papéis todos, e nós temos aqui talvez uma das abordagens mais completas sobre o Bispado de Dom Fragoso aqui em Crateús. Elias, a pergunta que eu faço para todo mundo, vou te fazer. Quem é Elias na fila do pão? Elias de França, Antônio Elias de França. Eu sou aqui nascido no município de Crateús. Eu nasci ali no Arvoredo, que é a 24 quilômetros daqui. A gente vai aqui para a Independência, dobra à direita, chega lá no Arvoredo. Nasci num tempo em que não tinha muito esse costume de os partos serem feitos em hospitais. Eu fui assistido por parteira. Nasci com uma doença congênita, né? E naquele tempo não tinha essa história de escola, lá não tinha escola. Os meninos eram levados para a roça e as meninas eram levadas para os trabalhos domésticos, né? Era a divisão social do trabalho. E como eu era muito doentinho, minha mãe me poupava um pouco do trabalho pesado, e eu aproveitava esse tempo para inventar coisas, né? Então, desde menino, eu me meto com invenção de poemas, cantarolar melodias. Hoje eu me meto com vários tipos de arte. Eu escrevo poesia, escrevo peças teatrais, eu pinto telas, eu toco violão, componho música, tenho umas 15 canções gravadas aí, inclusive 6 delas num disco que foi feito pela gravadora Camerati, do Silvio Holanda, foi feito em 2002, e o ganha-pão eu faço arte mais como uma motivação, uma busca de efetivação, mas o meu ganha-pão, eu sou servidor público estadual, sou da Secretaria da Fazenda, então eu sou fiscal do Estado. E nas horas vagas eu componho música, e minha formação acadêmica é na área de educação. Eu sou pedagogo, graduado aqui pela UES, e sou especialista em gestão escolar. Muito bem. Então, desde a infância teve interesse pela arte, pela literatura. Sim, eu nem sabia direito o que era isso, né? A gente faz porque tem aquela coisa dentro da gente, a gente sente, a gente vê e quer externar, botar essas coisas no papel. E quando eu vim aqui para a cidade, já com 18 anos, para começar os estudos, comecei ali no Santa Inês, né? Fiz 5ª, 6ª e 7ª série lá, aí fiz aquele supletivo e fui fazer o 2º grau, hoje é ensino médio no Regina Passes. E lá botavam assim no flanelógrafo, escrito dos alunos, dos professores, e eu botei lá uma poesia, né, um texto lá que eu tinha feito. Aí
o pessoal começou a dizer, rapaz, ele é só um poeta. Eu acreditei naquilo e daí em diante eu passei a escrever coisas mais organizadas e não parei mais. Quais são... Você já escreveu quantos livros? Eu tenho 10 livros publicados, individuais, e tenho participação em outros 11. Então, apesar de não ser uma coisa que eu faço como ofício, eu não me considero um escritor, porque a gente considera ser o seu ofício aquilo que você faz de forma remunerada, né? Mas eu tenho o primeiro livro foi independente, foi Cantigas do Oco do Mundo, que é um livro de poesia que eu publiquei em 2002. Daí eu coloquei 2 livros naquela coleção Pike, Pós e Poesia, que foi dentro de um programa da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Esse programa, inclusive, ele causou um grande impacto na educação aqui do Estado do Ceará. Foi até nacionalizado, né? Graças a ele, o Cid Gomes foi convidado para ser o ministro da Educação na segunda gestão Dilma. Passou pouco tempo, porque esse programa Pike, ele teve um grande impacto na qualidade da educação de Crateús. E o lançamento desse programa ele se deu em cima de uma coleção de livros, que foi feito um diagnóstico de que o aluno, a criança de educação infantil e primeiras séries, ela é o chamado analfabetismo escolar, ou seja, a criança sabe ler as palavras, mas ela não consegue entender semanticamente aquelas palavras. Aí me convidaram para uma reunião num bar, ali no bairro Parangaba. Me disseram lá, a mim e a outros escritores, nós estamos querendo oferecer um projeto para o governo do Estado para combater o analfabetismo escolar. E a gente quer fazer uma coleção de livros infantis que fale sobre cearensidades. Esse livro tinha que ser bem dentro daqueles parâmetros que foi traçado, tinha que ter, no máximo, 5 linhas por páginas, né? E coisas simples que a criança, mesmo lá do ensino infantil, pudessem entender. Aí eu, baseado numa das minhas filhas, eu escrevi A Menina de Cabeça das Nuvens, que é um texto infantil, e esse texto foi selecionado e compôs essa primeira coleção Pike, prosa e poesia. Depois, na segunda, eu apresentei o Zungo Zuzungo, que é uma fábula, uma parlenda que era me contada pela minha avó materna, e que também entrou nessa segunda coleção Pike, prosa e poesia. Daí por diante eu não pude mais participar porque passaram a selecionar por edital e como eu sou servidor público estadual, tinha uma cláusula nos editais que não podia participar. Aí depois eu publiquei um terceiro livro em razão de ter ganho um prêmio literário para autor cearense na categoria dramaturgia, com a peça teatral História de Roça. Essa peça havia sido encenada aqui nos Festecs já em 2001 pelo Realejo. Realejo é aquele lugar ali onde tem os condomínios de produção agrícola, né? Aqueles pivôs centrais que faz. E o Realejo apareceu ganhando prêmios. Os meninos pescadores e trabalhadores de roça apareceram ganhando prêmios, né? Graças a essas peças que foram desenvolvidas lá por professores aqui de Crateús que trabalhavam lá na Senec. E daí por diante, a partir do Pike, eu passei a ser conhecido. Aí algumas editoras que fazem livros paradidáticos, né, para venderem para a Secretaria de Educação, passaram a me contactar, pedir textos, e nessa história já estou com 10 livros, e agora esse aqui é o último, né, que vai ser lançado sábado próximo,
no evento de inauguração da sede ampliada da Academia de Letras aqui na Estação do Trem de Crateús. Ou seja, um projeto seu tornou um político ministro. Eu não diria que foi um projeto, o projeto não era meu, né? É verdade, esse projeto PAIC, ele é uma criação de competentes técnicos, educadores aqui do Ceará, né? E eles conceberam esse projeto e o que eles disseram era o seguinte: nós precisamos fazer uma coleção boa, porque esse projeto não está garantido ainda, né? Então a gente quer que ele seja bem analisado para que o governador aceite, né? Mas assim, de alguma forma nós somos parte disso, porque o nosso trabalhinho lá, a nossa contribuição foi apenas com o livro, era um livro entre 12, né? E o pai que... Aí seu livro foi selecionado. Seu livro foi selecionado. Sim, foi selecionado e integrou a primeira coleção PAIC, Prosa e Poesia. Era quantos em livros 2008. Era quantos livros no estado? Era quantos livros no estado selecionados? 12 livros. Era uma coleção de 12 livros. Aí o seu fazia parte do O meu era um dos 12 dessa coleção, dessa primeira coleção. Todo. Daí em diante, o PAIC todo ano faz coleções, né? Após esse projeto, o Cid virou ministro. Aí o Cid virou ministro em 2015, né? Quando a Dilma se reelegeu em 2014, ele foi convidado para ser ministro de Educação. Aí houve aquele problema lá, que ele fez aquele depoimento, né? Que lá no Congresso tinha os achacadores, né? E chamaram ele lá, e ele chutou o pau da lata e entregou, né, o ministério. Mas o convite para o Cid Gomes ser ministro de Educação em 2015 principalmente não por causa do meu livro. Meu livro é só um livrinho, mas por causa do programa de alfabetização na idade certa, PAIC, que foi nacionalizado ainda na primeira gestão da Dilma, com o nome PENAIC, e que ainda hoje está em atividade, que ele subsidia um projeto do governo do Estado e agora também do Ministério da Educação, mas que ele subsidia esses livros que foi feito pela SEDUC estadual, eles foram mandados para todas as salas de aula de alfabetização em primeiro ano, ainda em 2009, né, quando foi publicado. E todo ano tem sido feito esse mesmo programa. E o pai, que na minha avaliação de pedagogo, é o principal influenciador desses resultados que o Estado do Ceará alcança nos níveis nacionais de mensuração da educação. Elias, você como historiador, quem são as personalidades mais importantes da história de Crateús? A personalidade mais importante da história de Crateús é essa pessoa aqui, que está retratada numa obra do artista plástico Raimundo Alcanfor. O Michelangelo retratou a Santa Ceia, né? Que é lá o Jesus Cristo e os seus discípulos. E o Raimundo Alcanfor aqui de Crateús ousou imaginar e retratar Luzia Coelho da Rocha Passos. E a Luzia está bastante injustiçada até aqui na historiografia de Crateús. Para começar, o nome dela tem sido pronunciado errado, né? Você vai ali na Praça do Barrocão, vai encontrar lá uma placa dizendo Placa Luísa Passos. Essa Luísa Passos nunca existiu. Tá certo que a palavra Luzia e Luísa são sonoramente diferentes, mas isso não justifica você trocar, confundir, pronunciar errado o nome da fundadora de um município, né? Então, neste livro aqui, nós estamos fazendo um resgate, uma reparação
nós estamos reabilitando a personagem Luzia Coelho da Rocha Passos como a efetiva fundadora do município de Crateús. Porque em torno de 1760, ela doou uma légua de terra, meia légua de terra pelo lado e outro do rio, de uma de suas 6 fazendas, a Fazenda Piranhas, para a Igreja Católica, né? E em torno de 1760, ela mandou construir aquele vão principal ali da igreja hoje, a Catedral de Senhor do Bonfim. E ela mandou trazer lá da Bahia aquela imagem de Senhor do Bonfim que você vê ainda hoje lá no altar, que é igual à imagem do Senhor do Bonfim que tem lá em Salvador, né? Então, para começar, a Luzia é considerada a nossa fundadora. Então, eu diria que é a personagem mais importante, porque quem funda uma cidade... Quem foi ela? Quem foi ela? Quem é Luzia? Luzia Coelho da Rocha Passos é também apresentada aqui como se fosse uma descendente da Casa da Torre. É outra informação não comprovada, né? Nós não encontramos nenhuma comprovação, nem documental, nem bibliográfica, de que ela descende da Casa da Torre. O que é a Casa da Torre? A Casa da Torre é uma das primeiras, talvez a primeira edificação de grande porte que foi feita aqui no Brasil pela corte portuguesa, né? Quando mandaram aqui para o Brasil o governador-geral Tomé de Souza, que ele se instalou lá na Bahia, Garcia Dávila construiu uma espécie de castelo-fortaleza. Isso aí era construído porque o primeiro governador-geral que mandaram para cá, os índios foram lá e mataram, né? Aí o Tomé de Souza se cercou de maiores cuidados e o Garcia Dávila construiu esse prédio monumentoso que a população começou a chamar de Casa da Torre. E o Garcia Dávila, o autor desse prédio, o construtor desse prédio, ele era o almoxerife da corte, né? O almoxerife é aquela pessoa que, naquele tempo, o dinheiro não era muito dinheiro, os bens, as riquezas eram mais coisas, né? Os mantimentos, e o almoxerife era como se fosse o tesoureiro da corte. E ele construiu essa grande fortaleza, né? Numa colina que fica a alguns dezenas de quilômetros do hoje Salvador, né? E a partir dali começou-se o processo de desenvolvimento colonial de todo o Nordeste. A partir da Casa da Torre se expandiram as missões, as entradas portuguesas e as bandeiras, desde a Bahia até o Maranhão. Disse que foram instaladas aí cerca de 1.200 fazendas nesse período, que começou a partir da chegada do Tomé de Souza, 1550, por aí, e que foi até aqui em Crateús, o Domingos Jorge Velho passou em torno de 1660, pegou ali as cabeceiras desse rio que a gente chama de Rio de Independência, chegou aqui no encontro dele com o outro, que vem de lá do Itaim, que vira o Rio Puti, e foi até a Foz do Puti, no Parnaíba. E isso aconteceu em 1662, né? E aí se deu, nesse processo, o interesse pela região aqui dos sertões de Crateús, né? Porque este aqui era o melhor caminho para você permear esses sertões, porque tinha o Boqueirão do Puti, onde o rio
vara, faz essa fenda aqui na serra, na chapada da Ibiapaba, e era uma melhor maneira de se trafegar. E a partir daí despertou-se o interesse pela colonização também aqui dos sertões de Crateús. Ela era uma... Era o que essa mulher? A profissão dela? Sim. Então, a Luzia Coelho da Rocha Passos, naquele tempo, era uma cultura patriarcal. As mulheres, o protagonismo das mulheres era casar-se, ter filhos. E uma coisa que me levou a pesquisar, eu intrigado com isso. Como é que o nome de uma mulher, embora trocado, chamavam de Luísa, como é que o nome de uma mulher aparecia como fundadora de uma vila, né? Numa cultura patriarcal em que só aparecia o nome dos homens, né? Aí contavam-se muitas histórias sobre a Luzia, né? Diziam que ela era uma espécie de viúva negra, aquela pessoa que acabava, os maridos morriam, né, por infortúnio ou eram assassinados, e que ela se tornou muito rica e pegava esse dinheiro e danava para enterrar esse dinheiro, né? Tem a história das botijas da Luzia, né? Então, a gente hoje compreende, a história agora contada da forma correta, que a Luzia veio para cá em torno de 1740, veio a convite de um tio do seu primeiro marido, que era o tio era o João da Costa Lima e o seu primeiro marido, João Fernandes Lima. O João Fernandes Lima convidou o sobrinho, que havia recentemente casado com a Luzia, aqui porque ele tinha fazendas aqui, né? E ele deu para o casal duas fazendas, né? Deu a Lagoa, que exatamente fica próximo do Arvoredo, onde eu nasci, a 18 quilômetros daqui, e deu o Irapuá, que era uma espécie de retiro, né? Aí, em 1748, o primeiro marido da Luzia, o João Fernandes Lima, faleceu, e ela se casou uma segunda vez com um português chamado Manuel da Silva Lobato, né? E desde o primeiro casamento, a Luzia, o casal tinha um negócio de arremate dos dízimos reais. Os dízimos reais era assim o principal imposto, era um imposto religioso, mas naquele tempo a igreja agia de forma conjugada com o império, com a coroa, né? E o arremate dos dízimos reais, os dízimos reais funcionava assim: um particular, um fazendeiro, arrematava esses dízimos. Tinha aqueles leilões e ele arrematava. E ele ficava encarregado de arrecadar esses dízimos dos demais proprietários, né? Principalmente os dízimos incidiam mais sobre terras, né? Porque terra era o principal bem naquele tempo. Então, esse arremate dos dízimos reais era um negócio bastante promissor, né? E graças a isso, no final o segundo marido da Luzia, o Manuel da Silva Lobato, foi assassinado em 1760, 61, né? Mas aí o casal tinha acumulado já bastante bens, porque desde o primeiro casamento, esse negócio de arremate dos dízimos reais tinha começado em 1743, né? Então, a pessoa não pagava, as terras voltavam para a coroa, o dinheiro dos dízimos foi suficiente para o casal adquirir outras terras, e ela chegou em 1762, constando do documento, do relação de todos os possuidores de terra da capitania de São José, do Piauí, com 6 fazendas, né? Que era a Lagoa, o Irapuá, as 2 primeiras que eles ganharam, do tio do primeiro marido, a Fazenda Piranhas, que é aqui em Crateús, a Fazenda São João, que é ali perto do Irapuá,
o Riacho do Gado, que hoje é município de Independência, e o Riacho dos Cavalos, que também hoje ainda tem esse mesmo nome. Então, a partir daí, da morte do segundo marido da Luzia, aconteceu um problema muito sério. Ela foi denunciada para a Santa Inquisição, porque o falecido foi acusado de bigamia, que já teria sido casado anteriormente. Então ela teve que responder a um processo, né? E naquele tempo era sério, né? Quem era condenado pela Santa Inquisição perdia tudo, né? Eu acredito que isso, e ela foi absolvida, né? E continuou de posse de seus bens, e dizem que ela teve 5 maridos ao final. Ela tem filho, descendente? Não teve filhos. Então, Ela veio de onde? Ela veio de Portugal. A Luzia era uma senhora que foi casada 5 vezes, que seus maridos, a gente só encontrou o nome de 2, do João Fernandes Lima e do Manuel da Silva Lobatos. Não teve filho com nenhum desses 2. Teria sido casado mais 3 vezes, mas nós não encontramos em nenhum livro, nenhum registro o nome desses 3 maridos. Então ela tomou em suas mãos, junto com seus escravos, seus vaqueiros, e passou a gerir as suas 6 fazendas. Então ela realmente escreveu uma história diferente, de protagonismo feminino, numa época totalmente avessa a esse tipo de postura, e numa época em que essa região era marcada por extrema violência. Os próprios maridos da Luzia, um deles, pelo menos a gente sabe que foi assassinado. A tradição popular dizem que outros foram, até uns dizem que ela mesma seria mandante dos assassinatos, né? Mas a gente não encontrou nada disso, né? Em termos de comprovação. Então ela era aquela mulher que gerenciava as suas 6 fazendas, e a gente tem aqui na Lagoa, que foi a primeira fazenda e a última que ela vendeu, um lugar lá que chamam de o Alto da Véia Luzia. Ou seja, ela chegou aqui casada, recém-casada, deve ter chegado aqui nos seus 20 e poucos anos, e vendeu a última de suas fazendas, foi a Lagoa, que foi adquirida por Inácio Soares Godinho, vendeu em 1799. Ou seja, a gente tem aqui informações claras de que a Luzia viveu aqui em Crateús, pelo menos de 1740 a 1799, em torno de 60 anos. Ela era portuguesa? Não, ela não era portuguesa, né? Porque a chegada dos portugueses, claro que aconteceu também durante todo o período colonial, né? Mas ela era ali de uma cidade, eu não me recordo aqui o nome, do Recôncavo Baiano, né? E daquele tempo, claro que ela era filha da nobreza portuguesa, né? Mas naquele tempo era muito diferente, o conceito de nobre, de riqueza, era muito diferente, né? Inclusive a gente vê muito as pessoas falarem da Luzia como se fosse uma visão da elite de hoje, do latifundiário de hoje, né? Que o latifundiário hoje tem a sua fazenda, monta lá seus negócios, vai lá para a cidade, tem lá seus empregados. Mas naquele tempo não havia latifúndio produtivo. A coroa até dava as terras, né? Terra tinha demais, mas era um país continental que precisava ser colonizado, ser desenvolvido. Então, a coroa dava as terras até, mas a pessoa tinha que ir para lá cuidar das terras. Tinha que pagar os impostos, inclusive os dízimos reais que a Luzia e seus esposos arrecadavam, né? Se não colonizasse, não trabalhasse, não desenvolvesse essas terras, ou não pagasse os impostos, elas retornavam para a coroa.
e eram leiloadas, os chamados leilões de ausentes, né? Então, essa ideia de que a Luzia era uma senhora rica, que morava lá na Bahia, que era devota do Senhor do Bonfim, que mandou construir aqui uma igreja, que mandou para cá, mandou de lá um santo, né, igual ao que tinha lá, isso aí nem cabe no contexto histórico da época, né? Para a Luzia ter feito história aqui em Crateús, ela tinha que ter vindo para cá mesmo, como veio, e aqui morou pelo menos 60 anos. Elias, quem são outras pessoas injustiçadas? Sim, aí nós temos, por exemplo, essa versão de que o Domingos Jorge Velho foi o bandeirante, né, que enfrentou os índios Caratiús. Né? Os índios Caratiús, aliás, é um dos grandes injustiçados da história de Crateús. Aqui nós temos algumas comunidades indígenas, aqui mesmo em Crateús. Esse seu bairro aqui perto, tem uma comunidade que tenta resgatar, restaurar os sobrenomes, as línguas dos nativos, né, dos indígenas aqui do Brasil, né, aqui da nossa região. Mas houve um problema muito sério com os Caratiús, primeiro porque eles nunca se renderam, né? Os índios Tabajaras, por exemplo, foram aldeados aqui em Viçosa, que tinha uma aldeia indígena, aldeia jesuítica, e várias outras nações indígenas aceitaram esse aldeamento, e a partir do momento que aceitavam, eles passavam a ser tratados como parceiros, né, da coroa, aceitavam a fé. E os índios Carateús eram valentes, que sal de acho. Aqui nós registramos pelo menos 26 anos de guerra braba dos Caratiús com a coroa, né? E a coroa, além de mandar os seus mestres de campo, as suas tropas, para enfrentar os indígenas, ela ainda se articulava com nações, com tribos aldeadas, para enfrentarem uns aos outros, né? E aqui nós registramos eventos de guerra entre os Taratiús e a coroa, ou entre os Taratiús e outras tribos organizados pela coroa, de 1791 a 1691 a 1717. Então nós temos aí pelo menos uns 26 a 30 anos de guerra, né? A partir daí, de 1717, é que os colonos puderam chegar aqui e instalarem as suas fazendas. Então aí tem dois aspectos mal contados nessa história. Primeiro, os Caratiús, né? Que não era apenas uma tribo aqui localizada. Nós até temos registros de batalhas entre os Caratiús e outras tribos de outros lugares, aqui do sertão seco, do Ceará, que antigamente era Ceará e Piauí, né? E segundo, você atribuir ao Domingos Jorge Velho a façanha de ter massacrado os índios Caratiús. Não foi. Quando a batalha mesmo com os Caratiús começou, foi em 1791, como a gente está registrando aqui em data, o Domingos Jorge Velho já tinha sido chamado para fazer a guerra com o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, né? Ele foi levado para lá em 1687. O Domingos Jorge Velho morreu no começo dos anos 1700, né? Em 1705, a sua viúva, Jerônima Cardim Frois,
requisitou as terras dos vales do rio Puti, né? Alegando que o seu marido tinha se arriscado, tinha feito essa travessia, essa exploração primeira desse percurso, e depois foi chamado lá para a Guerra dos Canudos e não pôde mais voltar, e não teve tempo para fazer uso dessas terras. Aí o então governador da província de Pernambuco até deu uma carta de Sesmaria em janeiro de 1705, concedendo essas terras para a viúva de Domingos Jorge Velho. Aí, por isso, o IBGE, você vai lá no site do IBGE, está dizendo que essas terras, os sertões de Crateús, 180 quilômetros por 120, pertenceram a Jerônimo Cardinfrosa, a Domingos do Jorge Velho. Mas eu li a íntegra dessa carta, né? Aquilo ali é apenas a Jerônima não sabia nem o que era Crateús, não sabia nem o que era Rio Puti, né? Ela fez um pedido protocolar, né? E a carta de Sesmaria, assinada pelo governador, diz que transfere para Jerônima 3 léguas de terra de um lado e outro do rio, mas daqui da nascente até a foz, lá com Parnaíba. Essas medidas elas não correspondem aos sertões de Crateús. Os sertões de Crateús são 180 quilômetros por 120, e ele acaba aqui, né? Aqui na Serra, né? E essas terras da Jerônima eram só 3 léguas de terra do lado e outro do rio, e vai até a foz do Puti com o Parnaíba. E essa transferência nunca se efetivou, porque, como eu disse antes, a coroa dava terra, mas para você consolidar o direito, você tinha que ir lá, trabalhar as terras, desenvolver as terras e pagar os impostos. E a Jerônima nunca aqui pisou. Elias, e aquele massacre no Monte Nebo, de indígenas? Sim, a história está contada aqui pelo professor Luiz Carlos, né, detalhada. Você pode até ver, vejo que suas matérias são bem fundamentadas. O professor Luiz Carlos faz um excelente trabalho aqui de abordagem sobre o massacre da Furna dos Caboclos, né? E a gente sabe pouco sobre aquilo ali, como a gente sabe pouco sobre as nações nativas aqui dessa região. A gente sabe pouco sobre os Caratiús, né? Porque a gente só encontra registros sobre eles nos documentos, os documentos oficiais, né? Não existe um lugar de fala para se falar dos índios. Eu visitei a Furna dos Caboclos ainda nos anos 80, quando eu acompanhei a Maria Ivane Salles. Eu fazia assessoria para o Dideu Salles, que era chefe do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, em 89, e a Ivane escreveu aquele livro, né, de Piranhas da Crateús, né, o livro ainda tem por aí alguns exemplares, e ela foi lá, e eu fui acompanhando ela. Aquelas fotos que tem no livro da Ivane, fui eu que fotografei com a máquina que a prefeitura tinha, né? E a gente chega lá, encontramos ainda muito aterrado, parece que a Furna foi, não sei se aterrada pela natureza, pela própria a erosão, né? E a gente estava assim, encontramos alguns ossos ainda, encontramos umas figuras rupestres, né? E conversamos com o seu Mariano Barata, que ainda era vivo, que era um descendente da Jovelina. A Jovelina seria uma adolescente indígena que teria sobrevivido a esse massacre. O que contam é que o Luiz Carlos conta bem que um fazendeiro aqui da Barra, a Barra é exatamente ali depois da Lagoa do Arvoredo, ele tinha uma fazenda de gado lá, e os índios são caçadores, né? Estavam matando gado, né? Para comer, ele mata, caça para comer. E ele foi lá, fez amizade com esses indígenas, né? Que se abrigavam lá nessa Furna, né? Fez amizade com esses indígenas,
deu até uma festa lá, serviram bebida. E quando os índios dormiram, já embriagados, ele foi lá, fechou a boca da furna e tocou fogo, né? E essa índia, Jovelina, teria, não se sabe como, teria escapado e teria sobrevivido. E depois ela teria sido capturada por um vaqueiro, né? E teria que contraiu matrimônio. Aí chamava de Jovelina Barata, porque quando ela ficou lá presa, amarrada lá, os hábitos alimentares dos indígenas são diferentes, né? Então passava uma barata ali, ela pegava a barata e comia. E passaram a chamar de Jovelina Barata. E a Jovelina tem muitos descendentes, inclusive o nosso, um dos fundadores da Academia de Letras, que também era poeta, que tem 3 livros no Pai, que também, o Lourival Mourão Veras, que está retratado ali naquele painel, ali naquele painel que está pintado na parede da estação, que faleceu em 2018, o Lourival era descendente da Jovelina. Inclusive deu origem à família Barata, né? A família Barata dela, né? Eu não sei se tem, essas pessoas têm isso como sobrenome, né? Porque muitas vezes eu me considero, eu sou Rabo de Couro, por exemplo, mas nós não temos Rabo de Couro como sobrenome. Alguns sim, mas quem é Barata aqui de Crateús provavelmente vem da Jovelina. Muito bem. Aí foi quando esse massacre lá da Furna? Pois a gente não tem... nós temos muitas coisas, Natan, para ir buscar. Nossa intenção aqui, com esse livro, é provocar os historiadores, né? Porque assim, Crateús foi prejudicado com essa transferência, com essa troca com o Piauí, né? Aqui era estado do Piauí. Luiz Correia era Ceará e trocaram Crateús por Luiz Correia. Aí Crateús passou a pertencer politicamente ao Ceará, mas aí os registros mais antigos sobre Crateús estão lá em 5 caixas, lá no arquivo público, lá em Teresina. Nós visitamos esse arquivo em 2011, quando estavam buscando informações para esse livro. Aí chegamos lá, nós tínhamos passado primeiro em Oieiras, que era a antiga capital do Piauí. Aí lá disseram para a gente, não, aqui não tem nada, o que tinha aqui foi levado ou para Recife, porque antigamente essa região era toda vinculada à capitania de Pernambuco, né? Tinha a divisão, Pernambuco encostava no Maranhão, né? Ou então para Teresina. Aí de lá de Oieiras nós fomos para Teresina. Chegamos lá já no final, com previsão para voltar ainda no mesmo dia. Chegamos lá já perto de meio-dia, nos mostraram, Crateús está aqui nessas 5 caixas. E é uma coisa muito cuidadosa, papel antigo, nós ainda ficamos olhando ali, mas a gente não conseguiu aprofundar nada. Então, tem muita coisa a esclarecer. Inclusive, uma delas é esse massacre da Furna dos Caboclos. O professor Luiz Carlos aqui, ele até disseram lá, o Mariano Barata, lá disseram que seria um paiacus, né? Aqui a gente encontra registro aqui nesse livro de que os paiacus eram uma dessas tribos que eram organizadas pelos portugueses para guerrearem contra os taratiús. E o professor Luiz Carlos disse que os paiacus não eram daqui, né? Então, assim, disse que os taratiús foram exterminados, mas nunca morre todo mundo. Mesmo no massacre como esse, da Furna dos Caboclos, que se fechou a boca lá da Furna e tocou fogo, ainda escapou a Jovelina. Aí você imagina como foi essa guerra da coroa portuguesa com os taratiús, que aconteceu em vários lugares, não só aqui nesse sertão. E tem batalhas aqui no Vale do Jaguaribe, tem batalha dos taratiús com o Jucás. O Jucás é lá para a banda já da região centro-sul. Então eles perdem ali uma guerra, um bocado de gente morre, mas um bocado de gente também escapa, sai correndo,
vai para longe. Naquele tempo tinha muitas terras. Você vê a Luzia aqui, que era a mulher mais rica da região, tinha 6 fazendas. Você imagina quantas terras aí vagas. Então, esse moreno que a gente tem, né, na pele, esse cabelo preto e liso, de gente que nasceu aqui em Crateús, provavelmente vem de quem? Vem dos Carateús que sobreviveram. Desses livros que a gente publicou, a convite das editoras que vende para a Secretaria de Educação, é Brasil Preto e Branco e Índio. É uma peça teatral que a gente aborda esse processo de colonização, essa fusão das culturas, né? E quando esse livro é Brasil Preto e Branco e Índio, foi uma das peças também que foi feita lá no Realejo, que levou o Realejo a ganhar prêmio de melhor espetáculo, tal, melhor cenário. Aí, em 2014, uma editora me pediu esse texto e publicou, né? E me dão alguns exemplares, que eles dão alguns exemplares, me dão 50 exemplares, e eu levei alguns aqui na escola. Aí, Renato, eu chegava lá e fazia uma dinâmica, saía de cadeira em cadeira, perguntava para a criança, eu quero aqui saber se a gente é branco, preto ou índio. Aí perguntava, tu é o quê? Eu sou branco. E tu? Eu sou preto. E tu? Moreno. E tu? Moreno. E tu? Moreno. Tu? Moreno. Moreno, moreno. Branco, preto, moreno, moreno. Quase todo mundo é moreno. Ninguém é índio. Então, o que é que a gente conclui? O que é ser moreno? Né? Por que que essa identidade não é assumida? Elias, vamos lá. Crateús tem algum herói? Esse conceito de herói é muito complexo, né? Eu, particularmente, eu não consigo assimilar essa ideia, né? Eu acho isso muito, até pessoal, né? Se você perguntar para qualquer pessoa quem é o seu herói, a pessoa vai dizer que é seu pai, né? É uma pessoa que fez muito por ela. Mas aqui nós temos grandes crateuenses, né? Nós temos, por exemplo, Norberto Ferreira Filho, o Ferreirinha, que também está retratado lá. Ocupava a cadeira número 1 da Academia de Letras e agora é patrono do seu filho, João de Paula, que ingressou agora na Academia de Letras e escolheu o seu pai como patrono. O Ferreirinha, que foi uma pessoa centenária, eu considero ele talvez o maior crateuense do século passado, porque o Ferreirinha, ele foi perseguido, duramente perseguido por 2 ditaduras, pela ditadura Vargas, ainda na sua juventude, né? E pela ditadura militar. Na ditadura militar ele chegou a ser preso, passou 6 meses preso em 1966, sem nada ter feito, né? E o Ferreirinha, apesar de todas as perseguições à sua família, ele nunca desenvolveu mágoa de ninguém, né? Tem um ótimo relacionamento, manteve a sua loja funcionando ali, até quando pôde, escreveu o que pôde sobre Crateús. Ele tem alguns livros, né? Quando ele esteve preso aqui, ele escreveu as Lembranças do Cárcere, né? Que é algumas crônicas que eu espero que um dia a gente possa publicar. Nós temos aqui o protagonismo de pessoas como a Rosa Moraes, que também está lá, né? A Rosa Moraes era uma figura extraordinária. A gente conhece como professora, mas a Rosa Moraes era uma artista plástica brilhante. Você vê telas dela, coisas lindas, né? Ensinou muita gente. O Raimundo Alcanfor, que retratou a Luzia aqui, foi aluno da Rosa Moraes,
né? Aluno de artes plásticas. E a gente sabe até hoje que Rosa Moraes também escrevia coisas, né? Escrevia cartas, escrevia poemas, né? Então, eu não chamo de heróis, mas eu tenho consciência de que a história acontece pelo protagonismo de agentes históricos, de pessoas que intervêm e fazem acontecer. E nós temos muitos nomes, né? O próprio José Coriolano. José Coriolano era comparado ao Gonçalves Dias, aquele Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, era maranhense, era o Gonçalves Dias no Maranhão e era o José Coriolano, aqui de Crateús, né? Aqui no Piauí. Crateús era Piauí. Aí transferiram os Crateús para o Ceará. Aí hoje o José Coriolano, tinha um busto do José Coriolano ali na praça, que foi retirado, né, e a academia botou lá de novo, agora estão fazendo uma reforma lá, e nós estamos super preocupados, porque não sabemos o que vai acontecer com o busto. Aí o José Coriolano não é mais Piauí, porque onde ele nasceu não é mais do Piauí, e não é do Ceará, porque era um autor do Piauí. E fica essa dualidade que confunde, né? Então, para não fazer injustiça, eu considero que devem ser reconhecidos, né? E apresentados pelo seu legado esses nomes que eu citei e os que eu não citei, que são dezenas, talvez centenas, que tornaram possível Crateús ser o que ele é hoje. Muito bem. Elias, meu amigo, eu estou satisfeito, viu? Muito feliz, muita informação para a gente. A gente agradece por você ter aceitado aqui o convite, viu? Eu quero agradecer pelo convite e aproveitar aqui a grande audiência, o grande prestígio do seu portal, da sua TV, né, para convidar toda a comunidade crateuense para o próximo sábado, às 19 horas, nós vamos inaugurar a sede ampliada da Academia de Letras de Crateús, que funciona ali na estação do trem. E foi feito ali um trabalho de revitalização. A estação do trem, a estrutura da Refesa foi privatizada a partir de 1996, e aquela estrutura ali ficou meio à deriva, né? Meio em situação de abandono, porque a parte não operacional não entrou no negócio de privatização. O aeroporto não pertence às companhias aéreas, a rodoviária não pertence às companhias de ônibus. Essas estruturas pertencem aos entes públicos que gerenciam as cidades, o Estado, o país. Então, essa parte não operacional, ela não entrou no negócio, ficou como sendo patrimônio da União e devia ter sido transferida para outros entes para dar outra destinação. E o que aconteceu? Isso não foi feito em Crateús. Esse prédio ficou praticamente abandonado, né? Aí nós estamos lá, as sacadas caíram uma parte, nós restabelecemos um lado, com as doações que conseguimos, mas o outro lado ainda não deu para fazer, né? E trocamos lá a madeira, comida de cupim, restabelecemos a calçada, pintamos, está tudo bonitinho, e a gente quer encontrar com todos vocês no próximo sábado, onde vai ser lançado este livro e outros de outros membros da Academia de Letras, e a gente espera vocês lá, e também o Portal Sertões. Ou seja, uma reinauguração da Academia de Letras. Exatamente, porque nós funcionávamos numa salinha, uma salinha que inclusive funciona também uma biblioteca. A biblioteca, que era da Câmara de Vereadores, em 2013, a Câmara dos Vereadores resolveu, não tinha o que fazer, foi feita aquela reforma no prédio, e não tinha o que fazer com aquele tanto de livro, né? Já estava aparecendo as mídias, né? E vocês aceitam? Ora, livro é para a gente mesmo, e nós botamos numa salinha que estava lá, nós ocupamos praticamente aquela salinha, mas é uma salinha pequena, né?
E ali mesmo a gente recebia os alunos, né, das escolas, de visitação. Era uma situação difícil, porque além de um espaço pequeno, cheio de livro, se tivesse muito sol, chuva, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha banheiro. E agora tudo isso aí está feito em condições de funcionamento, e nós conseguimos agora, com o município, que tem uma seção de parte daquilo dali, uma outra sala, que nós emendamos com essa salinha que nós já ocupávamos. Agora vamos ter uma sala ampla de reunião, e lá nós temos umas peças, nós tivemos, que era um dormitório, tem uns trilhos, os amadores para armar as redes, e nós deixamos tudo lá para preservar a memória. Aquela parte ali onde tinha o subidor de bichos, nós botamos os trilhos, tinha arrancado um dos trilhos, nós conseguimos descobrir o outro e restabelecemos um pedaço para ser uma pequena amostra do trilho ali, ainda que futuramente esses trilhos venham a ser tirados do centro da cidade. Então está uma coisa, assim, dentro das possibilidades, está uma coisa bela, viu, Natan? E a gente espera fazer essa festa com toda a comunidade de Crateús. Valeu, Elias, um abraço, até a próxima.